Douglas, só para eu poder resumir, ele estava formando em outra área, ele estava fazendo uma faculdade de. Tá fazendo ainda, ele tá no último ano, de Uhum, geologia. E uhum, recentemente ele descobriu essa área de arte de personagens e tal. uhum. É, porque eu abri uma escola aqui na cidade, né? Interior de São Paulo, Barretos. E Sim. ele ficou encantado com esse tipo de coisa, ele não conhecia, né? Uhum, E desde então ele pega as coisas pra fazer e faz com sangue no olho, né? E agora ele uhum, tá perguntando assim, ó. Levando em conta o tempo que comecei na arte com a Goblin, apenas 3 meses. Como uhum. destaco minha peça sem um nível tão alto de técnica? Então, foi aquilo que a gente vai um pouco remeter a outra coisa que eu estava falando sobre estudo em termos de anatomia, né? Uhum, Se você for, quando a gente fala de escultura, a gente sempre pensa na coisa figurativa, né? Da shape do humano e tal. Então, assim, se você tiver por mais que você não tenha técnica, cara, uhum, digamos que o cara não tem técnica nenhuma, uhum, mas se ele estudou bem anatomia, se ele se aprofundou bem nessas questões e praticou, e a prática, cara, simplesmente é repetir. Porque você é diferente de um cirurgião quando ele vai aprender anatomia, um ortopedista, ele precisa ficar preso e atento a algumas coisas que um artista não vai precisar, né? Que a gente não vai precisar fazer uma cirurgia em ninguém e tal. Então, assim, quando eu falo de estudo de anatomia aprofundado, é simplesmente em relação a shape. Então, quando eu olho um deltoide, né, quando eu penso no músculo do deltoide, eu estou pensando nele em todos os ângulos possíveis e como ele se encaixa. Então, assim, se você tiver um bom estudo de anatomia, por mais que você não tenha muita técnica, uhum. o cara vai olhar, quem vai avaliar, né, vamos dizer assim, não digo o público comum, vamos dizer assim, não é postar no Facebook e ganhar like. O que eu Uhum. digo é quando você posta o seu trabalho e um outro artista vai olhar, ou alguém que está contratando vai olhar, ele vai avaliar esse nível de conhecimento que você tem. Por mais que o cara vai falar assim, o cara não tem muita técnica, sei lá, ele é meio novo no mercado, mas eu tô vendo aqui que é potencial e ele contrata, cara. Eu sou um exemplo bem claro disso. O meu primeiro, assim, eu costumo dizer que eu dei sorte, Uhum. mas eu acho que sorte nessa área aqui talvez nem exista tanto assim, que você tem que cavar bastante para achar essa sorte, então você tem que se Uhum. mexer, né? Sorte geralmente é se você está dormindo, deitado em casa, e aí, sei lá, cai um bilhete na sua janela falando: você quer vir trabalhar na Brisa? Sei lá, não sei o Exatamente. quê. Eu ia zoar com a Blizzard agora aí. Então, uma promoção, né? O Aham, cara é. joga lá do avião um monte de convite para ir trabalhar na Brisa e cai na sua casa, aí é sorte. Exatamente. Fala, Agora, esse cara aqui, ele é bonito, eu vou chamar ele pra trabalhar aqui. Pera aí. é, então. Então, assim, no meu caso foi o seguinte: eu tava nesse lance que eu te falei, né? Procurando sempre em fazer o modelo o máximo interessante possível em termos de anatomia e tal, pensando bastante nesse lance. Eu não tinha muito render sofisticado no meu portfólio, só tinha o boneco lá só cinzinha, né? Uhum. E até hoje ainda tá meio cinza ainda, né? Meu portfólio no ArtStation, deixa eu até abrir aqui para mostrar para vocês. Ainda tá meio cinzentado ainda. Mas o que que aconteceu comigo? É, essa empresa, a Streamline, ela estava caçando cabeça, como eles falam, né? Uhum. Eles estavam procurando pessoas porque eles estavam com um projeto bem cabuloso para fazer. E aí viu meu portfólio e falou: cara, esse cara aqui tem o que a gente está querendo. Eu não tinha nada de. Até hoje eu não tenho nada de game. Se for olhar aqui no meu profile aqui, você quase não vê nada de game, entendeu? Uhum. A única coisa que tem de game aqui descendo foi o único jogo que eu trabalhei que eu pude tirar, né? Até então eu pude colocar uma imagem de um dos personagens que eu fiz. Tem mais, mas eu já até meio que desisti, porque o que acontece? No contrato que eu assinei, eu só posso postar coisas que eu fiz lá se eles me permitirem. Uhum. Aí você tem que entrar em contato, não, 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 tem todo um processo legal que é chato, sabe, burocrático. Eu até desisti. Então, assim, o que que aconteceu comigo? Quando eles entraram em contato, eles estavam interessados na minha habilidade de interpretar concept.
Meus modelos eram todos assim, quer ver? Ó, eram tudo assim, ó, tá vendo aqui embaixo os antigos? Uhum. Era tudo print do ZBrush, tá vendo? Alguns Aham. renders, tá vendo? Era bem simples. Uhum. Mas os caras via, pô, o cara tem a manha, né? Aí o que que Uhum. aconteceu? Quando eles entraram em contato, na reunião, eu falei assim, ó, cara, nunca trabalhei em empresa de game, eu não sei nada. Uhum. Não sei mexer. Sabe mexer no 3ds Maia? Eu falei, cara, não sei. Tipo, falei, um programa você vai lá, estuda ele e aprende, né? Então, assim, mas eu fui sincero, falei que não sabia muito de low poly, por exemplo, né? Um troço Aham. chato de se. É uma coisa, é um remédio chato que você tem que tomar, né? Aprender a Uhum. fazer topologia. Então, assim, eles viram que eu tinha potencial e me contrataram para isso. Uhum.